Olá, boa noite. Corregedoria Nacional de Justiça define regras para substitutos de titulares de cartório e estabelece que quem não for concursado só pode ser interino por 6 meses. A norma respeita a decisão do Supremo sobre o tema. Justiça Federal bloqueia 150 milhões de reais de 10 municípios do Maranhão por suspeita de desvio de dinheiro da educação. Jornalistas questionam no STF emendas parlamentares que permitem transferência direta de recursos. Superior Tribunal de Justiça mantém condenação da Google em caso de concorrência desleal com links patrocinados. Justiça de São Paulo decide que proprietária de imóvel também deve ser responsabilizada por danos causados por locatário. Polícia Federal coleta amostra de DNA da provável filha de um integrante da guerrilha do Araguaia. E ainda, em mais uma missão do programa Justiça Itinerante Fluvial, Judiciário de Rondônia percorre os rios Mamoré e Guaporé para levar cidadania aos ribeirinhos. O Jornal da Justiça desta sexta-feira, 26 de julho, começa agora. A Corregedoria Nacional de Justiça definiu as regras para os substitutos de titulares de cartório. Ficou estabelecido que quem não for concursado só pode ser interino por 6 meses. A norma respeita a decisão do Supremo sobre o tema. A reportagem é de Evelyn Araújo. De acordo com a Corregedoria, na prática, os tribunais de justiça vão ter de fazer concurso público para selecionar o titular do cartório durante o período de vigência da substituição. Caso contrário, o concursado de outra localidade vai acumular temporariamente as atividades. No entanto, há regras objetivas e critérios para a escolha. Entre elas, o tempo de atuação em cartórios. Será dada preferência ao mais antigo que exerça a substituição no momento em que o cargo do titular estiver vago. A Corregedoria Nacional de Justiça vai assumir a organização do concurso público para a escolha de titular de cartórios. Isso vai ocorrer em casos em que os tribunais de justiça estaduais ou do Distrito Federal não atuem para resolver a questão em até 6 meses da substituição. Atualmente, a Corregedoria já assumiu a realização de certame para cartórios de 9 estados. Em 3 deles, os concursos já estão em andamento. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, ABRAJ, entrou com uma ação no STF questionando as chamadas emendas PIX, que são pagas a parlamentares do Congresso Nacional. Quem traz os detalhes é a repórter Viviane Novaes. A emenda PIX é um tipo de emenda individual a que todo parlamentar tem direito. Ela foi criada em 2019 por meio de uma emenda constitucional e permite que o senador ou deputado federal destine recursos diretamente para os estados e municípios, sem necessidade de formalização prévia de convênios, apresentação de projetos ou aval técnico do governo federal. É uma forma rápida de transferência de dinheiro. A ABRAJ afirma que a emenda PIX causa uma espécie de apagão nos sistemas de fiscalização do orçamento e dificulta o acompanhamento pela sociedade da comprovação da necessidade e do rastreamento da aplicação dos recursos. Segundo a associação, a União já transferiu mais de 15 bilhões de reais desde 2020. A ABRAJ alega que a emenda PIX é inconstitucional e pede que o Supremo suspenda as transferências de recursos nessa modalidade até o julgamento definitivo da ação. No mérito, a associação requer que o STF defina mecanismos de transferência e de controle. O relator do caso é o ministro Gilmar Mendes. Na semana que vem, os ministros do STF retomam do recesso do Poder Judiciário e novos temas entram na pauta de julgamentos. Por isso, nesta sexta, vamos ver a última reportagem sobre as decisões da Suprema Corte do primeiro semestre deste ano. Em maio, o plenário proibiu questionamentos sobre o modo de vida da vítima de crimes sexuais e decidiu estender a medida para todos os crimes de violência contra a mulher, como os previstos na Lei Maria da Penha e Política de Gênero. A reportagem é de Marta Ferreira. O entendimento do Supremo é que usar o histórico sexual da mulher ou sua vida pregressa durante a apuração e julgamento desse tipo de crime
perpetua a discriminação e a violência. Essa questão chegou ao Supremo por meio de uma ação proposta pelo Procurador-Geral da República, alegando que questionamentos em casos de crimes sexuais violam a Constituição e representam violência psicológica. Prevaleceu o voto da relatora ministra Carmen Lúcia, que atendeu ao pedido feito na ação no sentido de proibir questionamentos quanto à vida sexual pregressa e modo de vida dessas vítimas. A ministra Carmen Lúcia afirmou que, apesar dos avanços na legislação brasileira para garantir a proteção das mulheres, essas condutas continuam sendo reproduzidas na sociedade, perpetuando a discriminação e a violência de gênero contra vítimas de agressões sexuais. O Estado criminalizando o que é a escolha de vida de cada uma. Quer dizer, então a importância dessa interpretação é que a lei, mas a interpretação da lei tem levado à continuidade dessa prática perversa contra as mulheres. A ministra também propôs que o magistrado tenha o dever de impedir essa prática discriminatória, sob pena de responsabilidade administrativa e penal. Se autoridades ou partes do processo insistirem na prática, os procedimentos na justiça podem ser anulados. O plenário, por unanimidade, acompanhou o entendimento da relatora. A vítima não pode ser transformada em ré, julgada por seu comportamento. Então, a procedência aqui é necessária. E eu daria também uma sugestão, apenas no final, determinar o encaminhamento do acórdão para a presidência dos Tribunais de Justiça e TRFs, para que sejam implementadas as regras aqui apresentadas. Os ministros também destacaram a discriminação de mulheres na política. Neste ano de eleições, o ministro Alexandre e eu temos repetido no Tribunal Superior Eleitoral que há movimentos planejados, organizados, voltados para incutir o medo e a vergonha, que são os maiores instrumentos de fragilização do ser humano, e com isso prefeitas hoje em exercício têm mandado dizer que não vão se recandidatar porque a filha não pode frequentar mais a escola na mesma cidade, tal a atuação contra ela. E não apenas os filhos, os pais, nossos parceiros. Difícil demais aguentar a avalanche louca que é desse tipo de violência. Há uma reação, eu diria, do status quo ruim em relação às mulheres na política, seja por meio de fraudes, e o Tribunal Superior Eleitoral, nos últimos 2 anos, nós anulamos as eleições de 24 câmaras municipais, as eleições da composição, uma vez que fraudaram com candidatas laranjas, algumas nem sabiam que eram candidatas e foram inscritas. Mas também é importante coibir não só as fraudes, mas a violência física, a violência moral contra as candidatas e seus familiares. O plenário decidiu ainda que a proibição de questionamentos sobre o modo de vida da vítima de crimes sexuais deve ser estendida a todo e qualquer crime de violência contra a mulher. É inconstitucional a prática de desqualificar a mulher vítima de violência durante a instrução e o julgamento de crimes contra a dignidade sexual e todos os que são processados sob o rito da Lei Maria da Penha, crimes de violência contra a mulher, de modo que é vedada eventual menção, inquirição ou fundamentação sobre a vida sexual pregressa ou ao modo de vida da vítima em audiências e decisões judiciais. Então, ficaremos julgamento de crimes contra a dignidade sexual e todos os crimes de violência contra a mulher. Seguindo uma agenda de visitas às capitais brasileiras para o projeto Diálogos com a Magistratura, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, esteve em Porto Velho. Além de palestrar para alunos da rede estadual e se reunir com magistrados do Estado, o ministro recebeu uma homenagem do Tribunal de Justiça de Rondônia. Natália Monteiro. O auditório da Escola Estadual Murilo Braga, no centro de Porto Velho, foi a primeira parada do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que esteve na capital rondoniense cumprindo a agenda de compromissos na quinta-feira.
Na escola, o ministro foi acompanhado pelo presidente do TJRO em exercício, o desembargador Glodner Pauleto, pelo corregedor-geral da Justiça, Gilberto Barbosa, além de desembargadores, juízes e outras autoridades. Após o hino do estado de Rondônia, que foi interpretado por uma aluna da escola, o governador do estado, Coronel Marcos Rocha, deu as boas-vindas ao ministro e entregou uma medalha, além de cafés produzidos em Rondônia. Em sua palestra, o ministro dividiu histórias e experiências de sua vida, propondo uma reflexão sobre valores para os estudantes do ensino médio. Ele está trazendo uma experiência e um conhecimento novo para a gente, de vivências da vida pessoal dele, de vivências como uma pessoa pública e que está num cargo tão alto dentro do nosso país. Está nos mostrando valores e conhecimentos que nós devemos levar para seguir adiante na nossa carreira. Nessas viagens, sempre na parte da manhã, eu visito uma escola pública e converso com os estudantes do ensino médio, um pouco um discurso motivacional sobre valores, sobre a importância do conhecimento, do desejo de progredir. O segundo compromisso do ministro em Porto Velho foi uma visita ao edifício sede do Tribunal de Justiça. Numa pequena solenidade, o presidente do TJRO inaugurou uma placa em homenagem ao ministro. É a 5ª visita de Luiz Barroso pelo programa Diálogos da Magistratura, uma iniciativa do Poder Judiciário idealizada pela Associação dos Magistrados Brasileiros e realizada em parceria com o STF e o CNJ, com o apoio das associações regionais da magistratura e dos tribunais estaduais. Em Rondônia, a ação também teve o apoio da Escola da Magistratura do Estado. A seguir, Superior Tribunal de Justiça mantém condenação da Google em caso de concorrência desleal com links patrocinados. E ainda, a Justiça Federal bloqueia 150 milhões de reais de 10 municípios do Maranhão por suspeita de desvio de dinheiro da educação. Voltamos já. A Justiça bloqueou contas de 10 municípios maranhenses suspeitos de fraude na educação. O valor desviado de repasses do governo federal pode chegar a 900 milhões de reais. Repórter Pablo Lemos. Chegou a hora de prestar contas das fraudes na educação praticadas desde 2017 no Maranhão. Segundo as investigações, matrículas de jovens e adultos teriam sido fraudadas para aumentar repasses do Fundeb que cobrem as despesas com a educação pública no estado. O esquema utilizava dados de pessoas mortas e escolas que não existem mais. Dos 10 municípios com recursos bloqueados pela Justiça Federal, 9 têm menos de 30 mil habitantes. Entre eles, Santa Quitéria, do Maranhão, São Bernardo, Igarapé do Meio, Maranhãozinho e Bacuri. O pedido de bloqueio das contas desses municípios foi feito pelo Ministério Público Federal do Estado. O MPF propôs 10 ações civis públicas desde abril para investigar o caso. O valor desviado é de aproximadamente 900 milhões de reais. O Ministério Público Federal também requisitou a instauração de inquérito policial, a fim de que se apure efetivamente qual foi o agente público responsável por essa inserção de dados falsos, o recebimento fraudulento desses recursos, bem como eventual desvio dos recursos já recebidos. A Justiça Federal destacou uma discrepância no número de matrículas em um dos municípios. Entre 2016 e 2017, São Bernardo, no Maranhão, registrou 41% a mais de alunos na rede pública de ensino. De acordo com a decisão, as contas de todas as cidades suspeitas ficam bloqueadas até dezembro, enquanto as investigações continuam. A 27ª Vara Civil de São Paulo determinou que 10 empresas de apostas online indiquem o saldo de um homem que tem uma dívida com um banco. O valor das apostas será usado para o débito. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. A Justiça de São Paulo atendeu o pedido do Banco Santander
E o homem vai ter os saldos penhorados em sites de apostas online para quitar uma dívida de R$ 719,42 na instituição financeira. A Justiça aplicou o artigo 855 do Código de Processo Civil, que permite a penhora de créditos presentes e futuros de um devedor. Foi determinado que as empresas de apostas devem responder à Justiça e ao advogado do banco, mesmo que não haja saldo, e aguardar a decisão da Justiça para efetuar o pagamento. A defesa do banco deve indicar os meios para a quitação da dívida. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação da Google em caso de concorrência desleal com links patrocinados. Repórter Marina Campos. O colegiado manteve decisão de segunda instância que condenou o Google Brasil Internet a pagar indenização por danos materiais e morais. Os ministros do STJ entenderam que a limitação de responsabilidade do provedor de pesquisa, prevista no Marco Civil da Internet, não se aplica na comercialização de links patrocinados. O caso teve início quando o nome de uma empresa foi vendido para uma concorrente como palavra-chave na plataforma de publicidade Google Ads. Quando as pessoas pesquisavam por aquela palavra, a concorrente aparecia antes da real dona da marca, causando um desvio de clientela. Além de condenar o Google Brasil a indenizar a empresa vítima, a Justiça de São Paulo proibiu o provedor de comercializar a marca em discussão na ferramenta de links patrocinados. A relatora do recurso impetrado no STJ, a ministra Nancy Andrighi, afirmou que a marca de uma empresa não pode ser considerada palavra genérica e deve receber tratamento diferente das demais palavras-chave. De acordo com a ministra, apesar de a legislação atual não prever especificamente o mercado de links patrocinados, direcionar o consumidor para o link do concorrente configura meio fraudulento. A terceira turma seguiu o entendimento da relatora e, ao confirmar a responsabilidade do Google, entendeu que o provedor de pesquisas não é mero hospedeiro de conteúdo gerado por terceiros, mas sim fornecedor de serviços de publicidade digital que podem se configurar como atos de concorrência desleal. De acordo com o colegiado, o objetivo não é vedar a publicidade por meio de links patrocinados, mas somente a compra do domínio de marca concorrente para aparecer em destaque na busca paga. O Ministério Público Federal instaurou procedimento para acompanhar medidas em favor de pessoas em situação de rua atingidas por enchentes no Rio Grande do Sul. Mais informações com o repórter Márcio Fontinelli. Para acompanhar as ações do governo para ajudar as pessoas em situação de rua que também sofreram com as enchentes no Rio Grande do Sul, o Ministério Público Federal decidiu abrir um procedimento administrativo. Entre as medidas, o MPF encaminhou um ofício à Secretaria Extraordinária da Presidência da República para apoio à reconstrução do Estado, solicitando informações sobre o auxílio que tem sido ofertado a essas pessoas. Segundo dados da Defesa Civil, desde maio, mais de 580 mil pessoas estão desalojadas no Rio Grande do Sul, sem mencionar as pessoas que estão em situação de rua. A seguir, dona de salão de beleza terá que indenizar cliente que teve o cabelo danificado depois de fazer um alisamento. E ainda, a Polícia Federal coleta amostra de DNA da provável filha de um integrante da guerrilha do Araguaia. Voltamos em instantes. Dificuldade para conseguir emprego não livra o réu de usar tornozeleira eletrônica. Quem traz os detalhes dessa decisão é o repórter Fátima Uchoa. Um homem em Roraima, que responde a processo criminal em liberdade, deve continuar usando tornozeleira eletrônica. Ele foi preso em flagrante portando arma de fogo quando tentava invadir território indígena para exploração mineral. O réu pediu para não usar a tornozeleira, argumentando que trabalha com pintura predial e tem encontrado dificuldade de conseguir emprego por causa do uso obrigatório.
Mas a 10ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região negou o pedido. Para a relatora desembargadora federal, Daniele Maranhão, a monitoração eletrônica serve para fiscalizar o cumprimento das restrições impostas ao réu. Ele não pode mudar de endereço ou se ausentar da capital Boa Vista sem autorização judicial, nem se aproximar de qualquer região de garimpo. A magistrada ressaltou ainda que não é válido o argumento de que o uso do equipamento impeça o réu de conseguir emprego, já que o dispositivo é instalado no tornozelo, ou seja, em local discreto e fácil de ocultar. Homem é preso em ação da Polícia Federal e IBAMA contra garimpo ilegal no Amapá. Justiça do Amazonas suspende licença prévia para obras na BR-319. E provável filha de combatente do Araguaia passa por coleta de DNA. Vamos conferir. A Polícia Federal coletou amostras de DNA da provável filha de um integrante da guerrilha do Araguaia. O material extraído de Lia Cecília da Silva Martins vai ser enviado ao Instituto Nacional de Criminalística em Brasília para fazer parte do Banco Federal de Perfis Genéticos. Lia passou por teste de DNA em 2010. O exame, comparado com o da irmã de Antônio Teodoro de Castro, morto em 1973, indicou 90% de chance de que Lia fosse filha do guerrilheiro. A Justiça Federal suspendeu a licença prévia dada pelo governo de Jair Bolsonaro para a reconstrução do chamado trecho do meio da BR-319 de Manaus, no Amazonas, a Porto Velho, em Rondônia. A decisão, de caráter liminar, atende a um pedido feito pela ONG Observatório do Clima. Foi estipulada a multa de R$500 mil por dia em caso de descumprimento. A entidade alegou falta de medidas para evitar a destruição da Amazônia. Um homem foi preso durante uma ação da Polícia Federal com o IBAMA para combater o garimpo no Amapá. A operação policial foi no município de Tartarugalzinho. Todo o maquinário utilizado pelos garimpeiros foi destruído. O objetivo é proibir a extração ilegal de recursos minerais e proteger o meio ambiente no interior do estado. O Tribunal de Justiça do Paraná promoveu o primeiro simpósio de linguagem acessível do Judiciário. O evento foi realizado de forma híbrida, reuniu representantes do sistema de justiça e especialistas da área de linguística para tratar deste tema, que faz parte de uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça para todo o judiciário brasileiro. A reportagem é de Joenalva Porto. Você consegue compreender essa mensagem? Excelentíssimos senhores doutores, excelentíssimas senhoras doutoras, me sinto afortunada com a invitação para estar apregoando neste simpósio. Espero que os presentes vocábulos encontrem todos vocês, interlocutores, salutíferos e jubilosos. E que tal mesmo o discurso de uma forma mais simples e direta? Bom dia a todos, estou feliz de estar aqui, espero que vocês estejam bem. Vou tentar ser breve para não cansá-los. Desejo que tenhamos uma boa manhã e que juntos possamos construir um poder judiciário mais justo e mais humano. Essa forma de comunicação mais simples é capaz de aproximar ainda mais a justiça das pessoas. O tema foi debatido no primeiro simpósio de linguagem acessível do Judiciário Paranaense. Quem sou eu? Para que eu estou falando? Qual que é a tônica do assunto? O quê? Em que situação eu estou? Se eu estou escrevendo, se eu estou fazendo uma fala no TJ? E por que eu vou fazer isso? Essa noção de linguagem simples e acessível, eu poderia traduzir por uma linguagem adequada ao contexto. Durante o evento, palestras e grupos de trabalho compartilharam boas práticas para a implementação do Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples. Ele foi anunciado pelo CNJ em 2023 e convoca os tribunais a desenvolverem estratégias para tornar a linguagem jurídica mais acessível à população. É necessário a gente sair um pouco do que estava só escrito nas resoluções e dos projetos ainda não efetivados, para que fosse levada essa ideia de linguagem acessível, de explicação de como funciona a linguagem acessível, o que é a linguagem acessível, para dentro do tribunal, né? Porque o evento é para o pessoal interno, mas também para fora do tribunal. A partir do dia 1º de agosto, o meu gabinete, então, vai fazer as duas versões em todas as suas decisões, despachos, votos e acórdãos. Na sua versão original, que já não tem nessa toada, nessa esteira e nesse diapasão, mas como um sumário.
de modo que as partes atingidas possam efetivamente compreender o que está ali. No próximo bloco, o Tribunal Superior do Trabalho discute em audiência pública a definição das metas nacionais para 2025. Veja também, Justiça de São Paulo decide que proprietária de imóvel também deve ser responsabilizada por danos causados por locatário. Até já. O morador de Peruíbe, litoral de São Paulo, vai receber uma indenização de R$20 mil por causa de um vizinho barulhento. Ao lado da casa dele tinha uma escola e os adolescentes, além da música alta, faziam ameaças contra ele e a família. Veja na reportagem de Amanda Mustafa. A decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo foi unânime. Manteve a sentença da 2ª Vara de Peruíbe para condenar a escola de futebol e a dona do imóvel onde o clube funcionava a pagarem uma indenização de R$20 mil ao vizinho por danos morais. De acordo com o processo, os adolescentes perturbavam o morador com música alta até muito tarde, jogavam lixo na casa dele e ainda faziam ameaças. O homem registrou vários boletins de ocorrência, fez reclamações ao Conselho Tutelar, procurou a dona do imóvel, mas nenhuma medida foi tomada e o caso foi parar na Justiça. A relatora do acórdão, desembargadora do TJ de São Paulo, Isabel Kogan, reiterou o entendimento do juízo de primeiro grau. Na sentença, ela destacou que, além da bagunça perpetrada pelos adolescentes, que caracteriza perturbação do sossego alheio, o morador também foi vítima dos crimes de injúria e de ameaça. Afirmou ainda que a proprietária de um imóvel locado também é responsável por atos ilícitos perpetrados pelo locatário, porque a transferência da posse direta do imóvel a este não isenta o titular do bem de responder por eventual lesão causada a terceiro, por força do seu dever de vigilância sobre o mau uso do imóvel pelo inquilino. A Prefeitura de Peruíbe não foi condenada. Novas metas de inovação do Poder Judiciário para 2025 são temas de audiência pública virtual promovida pelo Superior Tribunal de Justiça. O repórter Bruno Silveira acompanhou. A tecnologia se tornou uma aliada para deixar o trabalho do Poder Judiciário mais rápido e eficiente. E em 2025, novas metas de inovação vão fazer parte da realidade judicial brasileira. Por isso, o Superior Tribunal de Justiça promoveu uma audiência pública virtual transmitida pelo canal do STJ no YouTube, em que oradores selecionados apresentaram temas e casos para ajudar a definir soluções que podem ser implementadas no futuro. A inovação é um processo. Não vem só da ideia do eureka que a gente teve, mas a gente precisa de um processo de gestão, um processo de implementação para que a inovação não permaneça só no mundo das ideias, que ela seja de fato um valor, um atributo de valor onde aquela instituição respira e ela pensa usando esse óculos, usando esse filtro. Quando a gente trata de inovação, a maioria dos agentes públicos quer criar um novo chat GPT, que vai trazer resposta imediata para alguma consulta, tanto sobre alinhamento aqui no Ministério Público de um caso concreto com ordenamento jurídico, seja sobre algum aspecto de gestão. E o que se observou aqui no MPF é que vários pequenos avanços nos processos de trabalho foram responsáveis pelas essas principais inovações. A audiência pública é mais uma iniciativa do STJ para atender às metas nacionais do Poder Judiciário, monitoradas pelo Conselho Nacional de Justiça. Uma delas, definida em 2011, foi a criação dos laboratórios de inovação para propor mudanças estruturais e sistêmicas que resultem na melhoria dos serviços públicos ofertados à sociedade. A inovação ela não acontece somente nos laboratórios, E muitas das ideias e das mudanças, na verdade, que trazem valor público, como bem disse o Eduardo, elas são feitas no ambiente de trabalho. Então, pessoas que já atuam em determinado tema, que têm alguma iniciativa de
mudar, trazendo valor público, seja ao público interno, ao público externo, em relação a essa mudança. A oficiala da Justiça Federal de São Paulo, Vanessa Morcelli, apresentou a efetividade do programa Justiça 4.0, criado pelo CNJ, que permitiu que citações e intimações sejam comunicadas de forma mais rápida através dos ambientes eletrônicos. A oficiala explicou que até aplicativos de mensagens foram usados para realizar comunicações processuais durante a pandemia da Covid-19. Ela defende a efetivação da prática como inovação para o Poder Judiciário. A determinação de que os tribunais brasileiros regulamentem a possibilidade de realizar atos de comunicação processual via aplicativos de mensagens para as pessoas físicas e também para as pessoas jurídicas ainda não cadastradas no domicílio judicial eletrônico, e que a base para essa regulamentação seja a já existente Resolução 354 do CNJ, que traz uma disciplina bastante eficaz para que os oficiais de justiça possam realizar esses atos com segurança. Também participaram como oradores da audiência pública membros de áreas estratégicas em inovação do STJ e Elias Canal, pesquisador da Universidade de Perugia, na Itália. E o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schete Cruz, lançou um livro em Cuiabá durante uma mesa redonda organizada pela Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso. A obra, que traz o tema da insignificância penal, contribui para o aprimoramento da justiça criminal. A reportagem é de Fernanda Fernandes. Insignificância penal, os crimes de bagatela na dogmática e na jurisprudência é o tema da mais recente obra do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schete. A obra, que faz uma profunda análise técnico-jurídica sobre o assunto, foi lançada durante uma mesa redonda organizada pela Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso, como uma atividade pedagógica importante para o aprimoramento do sistema de justiça criminal. Eu avalio como uma forma maravilhosa de se estudar, né? Mais uma forma. E trazer o autor do livro, né? Que também é juiz, né? Que também julga e que está acostumada de como são as jurisprudências. Olha, isso é o máximo para nós, né? O público, composto por magistrados e servidores do Poder Judiciário, representantes da OAB, Defensoria e Ministério Público, além de acadêmicos de direito, acompanhou a conversa, a troca de ideias e experiências. A escola, mais uma vez, tem a honra, né, de ter o ministro no seu quadro de professores notável e recebê-lo, que é uma referência para todos na modernidade do direito penal e processual no Brasil. E eu espero, como dito, que essa experiência ela se repita em outras oportunidades e os juízes se sintam provocados para refletir e buscarem, né, sempre uma atualização, sempre um aperfeiçoamento da sua qualificação, da sua capacidade intelectual para melhor exercer a jurisdição. A desembargadora Maria Erotides Knaip, vice-presidente do TJ, também participou do evento e compartilhou algumas reflexões sobre os delitos de bagatela. E é muito sensível você saber avaliar o que, afinal de contas, é um crime que tem uma relevância social, que deve ser punido, né, diante da sua prática, isso tudo sem descurar a necessidade que nós temos como magistrados de proteger a vítima. É algo muito qualificado e as perguntas, né, nos permitiram trazer, enfim, uma reflexão importante sobre a questão do princípio da insignificância, né? Houve também abordagem sobre um tema sensível, que é drogas, né? A possibilidade ou não de insignificância no crime de tráfico de drogas, a partir da decisão do Supremo que descriminalizou o porte para uso pessoal. O Tribunal Superior do Trabalho discutiu em audiência pública a definição das metas nacionais para 2025. Também foram divulgados os resultados da consulta pública nacional, que vai contribuir para a definição dessas metas. Pablo Lemos. A audiência pública foi transmitida ao vivo pelo canal do Tribunal Superior do Trabalho no YouTube. O objetivo foi ouvir a diversidade de opiniões da sociedade sobre a atuação do tribunal
para alinhar o trabalho da instituição ao interesse público. Cada participante teve 10 minutos para apresentar propostas, que envolveram temas como a celeridade do julgamento dos processos e a atenção especial à saúde de magistrados e servidores. Segundo a presidente da ANAMATRA, Luciana Conforte, é importante lembrar que as metas têm o papel de promover uma prestação jurisdicional qualificada e humanizada, respeitando os jurisdicionados e magistrados. As metas, como eu disse, elas devem servir de estímulo, mas jamais como elementos de pressão e de adoecimento de magistrados e servidores. Nos preocupamos muito com a sociedade de sempre prestar um serviço mais relevante e célere possível, todavia não podemos perder esse foco, que é o foco nas pessoas e nas nossas pessoas. Outro assunto debatido envolve a mulher advogada, gestante ou lactante. A presidente da Comissão da Mulher Advogada citou a Lei Federal 13.363, que dá à advogada gestante o direito de preferência na sustentação e na audiência, além de acesso livre à corte sem passar por portas detectoras de metal para proteger a saúde do bebê. A proposta é que a norma seja amplamente conhecida e aplicada. Por ser uma norma pequenininha, às vezes o julgador desconhece, mas embora seja uma norma pequena no seu tamanho, ela é enorme na sua envergadura e na sua importância, especialmente para o Tribunal do Trabalho, porque as advogadas estão ali no tribunal desenvolvendo a sua atividade laboral, que é trabalhar com a advocacia, trabalhar com o seu cliente e ter esse direito respeitado é fundamental. A juíza auxiliar da presidência e gestora de metas do TST, Adriana Melônio, observou que os objetivos estratégicos do TST devem estar alinhados com os macrodesafios do Poder Judiciário. Segundo ela, o intuito da audiência é fortalecer a imagem institucional do tribunal, daí a importância de ouvir contribuições. A nossa audiência pública, então, ela é uma das etapas do processo de construção de metas nacionais da Justiça do Trabalho e do TST. Então, ela é um importante mecanismo de comunicação entre a Justiça do Trabalho e a sociedade, de modo a legitimar ainda mais a gestão participativa e democrática na elaboração das metas nacionais da Justiça do Trabalho. É importante que nós tenhamos essas contribuições, porque elas servirão para que nós possamos apresentá-las posteriormente como um projeto a ser o resultado dessa visão coletiva e plural dos que fazem, de alguma forma, a nossa atuação ser mais efetiva. Na ocasião, foram divulgados ainda os resultados da Consulta Pública Nacional, que vai contribuir para a definição das metas nacionais do ano que vem. De acordo com o relatório, 61% dos participantes concordam que a Justiça do Trabalho deve incentivar a conciliação sem necessidade de processo judicial. 63% concordam que deve haver diminuição de processos que aguardam finalização há mais de um ano. 73% avaliam que a instituição deve adotar metodologias inovadoras de gestão administrativa e processual para agilizar os serviços. E 82% consideram que a Justiça do Trabalho deve adotar ações para combater o trabalho infantil, o assédio sexual e o trabalho análogo à escravidão. Cabe a nós, de fato, aprimorarmos cada vez mais e estabelecer um sistema de metas nacional que seja, primeiro, factível, em segundo lugar, que seja efetivo, em terceiro lugar, que tenha um resultado positivo. No próximo bloco, os desafios legais e emocionais decorrentes do divórcio. A gente mostra também como foi a missão do programa Justiça Itinerante Fluvial de Rondônia, que desta vez percorreu os rios Mamoré e Guaporé. Voltamos em instantes. A primeira vara civil de Ceilândia, no Distrito Federal, condenou a proprietária de um salão de beleza a indenizar uma cliente que sofreu danos após um alisamento no cabelo. A repórter Carolina Chaves tem os detalhes.
A vítima alegou que teve um gasto de mais de R$ 3.500 com tratamento e medicamentos após alisar o cabelo. Além disso, afirmou que o problema afetou a autoestima e provocou problemas psicológicos e sociais pela perda do cabelo. A Justiça considerou as provas como fotografias e relatórios médicos confirmando os danos causados pela falha na prestação de serviço para condenar a dona do salão de beleza. A decisão levou em conta o Código de Defesa do Consumidor, que responsabiliza o fornecedor pelos danos causados. A autora da ação vai receber uma indenização de R$ 1.500 por danos morais e mais de R$ 3.000 por danos materiais pelos valores gastos no salão e com o tratamento. O Tribunal Regional Federal da 6ª Região, em Minas Gerais, negou uma liminar que pedia a suspensão da Stock Car prevista para ocorrer em Belo Horizonte de 15 a 18 de agosto. Confira na reportagem de Cristina Marques. O Tribunal Regional Federal da 6ª Região, em Minas Gerais, negou o pedido da Universidade Federal do Estado, que alegava que o evento da Stock Car afetaria as atividades de ensino e pesquisa, especialmente o hospital veterinário, em razão da grave poluição sonora produzida pelo evento. Na decisão, o desembargador Lincoln Rodrigues de Faria afirmou que a corrida da Stock Car não está em descompasso com o princípio do meio ambiente ecologicamente equilibrado, e nem os entes públicos competentes estão negligentes na sua atuação regular, uma vez que realizam efetiva fiscalização do empreendimento de acordo com as exigências normativas correlatas de proteção ao meio ambiente. Destacou ainda que as empresas organizadoras do evento conseguiram autorização para a realização da Stock Car. Ainda cabe recurso da decisão. A equipe da Justiça Itinerante de Rondônia percorreu os rios Mamoré e Guaporé, na região da comarca de Guajará-Mirim, em mais uma missão da Justiça Itinerante Fluvial. Repórter Simone Norberto conta pra gente como foi. Primeiro trecho terrestre de 350 quilômetros da capital Porto Velho até Guajará-Mirim, fronteira com a Bolívia. Em seguida, a equipe embarca no Walter Bartolo, barco hospital do estado, onde por 12 dias será feito atendimento na região denominada Vale do Guaporé. A primeira comunidade dessa missão é Deolinda, que fica às margens do rio Mamoré. Trata-se de uma reserva indígena, Oronal, composta por 35 famílias também de outras etnias. A operação ainda sobe o rio até o Guaporé, onde atende mais 5 comunidades. Os primeiros a chegarem no barco é Júnior e Rosilda. O casal vive juntos há 14 anos e agora veio converter a união em casamento. Há muito tempo a gente vem esperando, né, sobre o casamento, né? Hoje o barco chegou, a gente viemos nos casar, né? Só esperando, né? Agora, graças a Deus que está tudo certo. Eliane veio fazer a segunda via da certidão de nascimento do filho David. Ele perdeu o documento. A gente precisa muito dessa oportunidade de fazer uma certidão rápida, hein? Marinete veio corrigir o documento de um dos filhos. Por se tratar de um nome indígena, é comum erros na grafia. Ela é casada com Antônio, cacique da aldeia. A responsabilidade do cacique é administrar a comunidade, né, e correr atrás de recursos na cidade. Muito importante, a justiça, a saúde, tudo tem que estar, né? E é muito bom para nós mesmo aqui nas aldeias. A equipe do judiciário não fica apenas no barco, visita a aldeia e conclui alguns atendimentos. No primeiro dia da nossa operação Justiça Rápida Itinerante aqui na comunidade de Deolinda, tivemos a oportunidade, junto com a equipe, de realizar diversos serviços, dentre eles reconhecimento de união estável, conversão de união estável em casamento, emissão de segunda via de documentos, retificações de registro civil e tudo isso com a entrega imediata do documento em mãos da população. É uma sensação muito gratificante poder verificar que os serviços prestados atenderam de forma célere, rápida e desburocratizada, trazendo mais dignidade à população local. Incompatibilidade, falta de amor, traição, afastamento emocional. O divórcio de um casal pode acontecer por muitos motivos. Dependendo do tempo de convivência e do tipo de relação, é preciso lidar com a fase do acerto de contas. Um momento difícil, mas necessário. Acompanhe com a repórter Renata Teodoro. O processo de um divórcio pode ser ainda mais desafiador quando existem filhos envolvidos.
Nós vamos conhecer agora a história da Maria, que mora na Alemanha e se dedica à criação dos filhos de 4 e 8 anos. O mais velho é fruto do primeiro casamento. Não havia possibilidade de diálogo, já que a cada pequeno detalhe da vida do meu filho, as coisas tomavam uma proporção gigantesca. O divórcio litigioso, quando um juiz decide as principais partes da separação, foi o caminho encontrado para a dissolução do casamento. O advogado Max Kolbe diz que é comum que surja nesse tipo de divórcio falta de consenso das partes quanto à visitação e guarda dos filhos, valores para a pensão alimentícia e até mesmo para a partilha de bens. Observe que se o Estado ou se o Poder Judiciário, de um modo geral, tivesse um trabalho no sentido de um acompanhamento por meio dos núcleos do tribunal, de acompanhamento psicológico, social, de orientação, talvez não houvesse tantas ações judiciais para se discutir alimentos, bem como o direito de regulamentação de visita ou guarda dos filhos. No caso da Maria, a decisão judicial foi o pontapé para novos respiros. Quando a medida protetiva foi instaurada, quando ela saiu, eu passei 1 ano sem dialogar com ele. E foi essencial para o início da minha recuperação. A superação também faz parte desse momento em que o casal decide pelo fim do relacionamento. A psicanalista e servidora pública aposentada, Rosimeire, passou por maus bocados no início do primeiro casamento. Tinha uma namoradinha aqui, outra ali, eu descobri, aí brigava, a gente discutia, não sei o quê, chegava num acordo, beleza, perdoei uma vez. Aí um belo dia eu descubro que Fernanda aprontou de novo. Aí eu, ai meu Deus, né? Não vai dar certo. Rosimeire foi a segunda esposa do Fernando. No primeiro casamento, ele teve 2 filhos e com a separação se distanciou dos meninos. O relacionamento com Rosimeire não foi para frente, mas dessa vez quis fazer diferente. Quando eu separei da Meire, eu falei assim, eu vou mudar. Então eu fiz inverso, entendeu? Aí eu comecei a procurar os meninos e tal, para ter a amizade dos meninos, e com isso foi criando amizade. Juntos, mas separados, criaram 2 filhos. As mágoas foram colocadas de lado em nome da amizade e da boa convivência dos meninos com o pai. Já tem muitos anos que meus pais são separados e há muitos anos que eles convivem super bem. Isso foi ótimo para a nossa criação e quando o Paulo chegou foi muito tranquilo também, porque viu que realmente era um relacionamento saudável com o pai das crianças. Foi isso. Quer dizer, as crianças de 30 anos. E ela encontrou um novo amor. Está casada com o Paulo há quase 10 anos. Ele conta que assim que se conheceram, ficou encantado com a maturidade dela em relação ao ex-marido. Eu acho que aí foi um bom começo, porque eu olhei e vi uma mulher bonita, inteligente, né? E era isso que eu queria. Claro, no início todo mundo olha desconfiado um para o outro, né? O que vai acontecer, o que eu posso esperar, né? Mas eu acho que também eu já estava mais maduro, já estava com mais de 50 anos. A boa convivência em família faz parte da vida de todos há um bom tempo já. O Paulo adora cozinhar e essa cena aqui se repete pelo menos 1 vez por semana. Eu particularmente, como gosto de cozinhar e vou para a cozinha, então é muito fácil você conquistar pela barriga, é muito fácil. Então, acho que esse foi um dos caminhos. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Na sequência, você acompanha o programa Artigo 5º, que vai falar sobre fundos de pensão. E na Rádio Justiça, fique com a Voz do Brasil. Um excelente fim de semana para você. Até segunda.